Falamos muito agora de Luiz Inácio Lula da Silva e falando no próprio, ele está marcado um encontro com o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, agora de manhã na cidade de Santa Maria, lá onde os nossos irmãos gaúchos estão sendo afetados pelas chuvas. Mas ele foi recomendado em não sobrevoar a região por causa, claro, do mau tempo. Vamos agora direto ao Rio Grande do Sul, onde a situação infelizmente está muito preocupante. O governador declarou um estado de calamidade. Ao todo 107 municípios gaúchos já foram afetados e o repórter da Jovem Pan de Porto Alegre, Arthur Cipriani, tem mais informações. Bom dia, Arthur. Muito bom dia. Chove muito aqui no Rio Grande do Sul. O presidente Lula acabou de chegar na base aérea de Santa Maria e o governador Eduardo Leite vai encontrar ele. Além do governador, diversos prefeitos aqui do estado esperam também que ele traga algumas soluções. Não para, a situação é muito complicada, as barragens estão lotadas, estão muito cheias e há riscos de mais alagamentos e diversos pontos com bloqueio. O único acesso que se tinha entre a Serra Gaúcha e Porto Alegre foi bloqueado hoje devido ao deslizamento da barragem. Aqui em Porto Alegre há um caos também instaurado. O Lago Guaíba, que é aqui próximo, já está com as comportas fechadas. Nós estamos aqui próximo ao Mercado Público, onde há uma estação de trem que também já foi fechada, porque algumas estações estão recebendo já água, tem alagamento e assim o Transurb não consegue funcionar, não consegue trabalhar. Situação essa que vai ser ainda mais extensa nos próximos dias e os prefeitos estão nos contatando, mandando imagens das cidades e dizendo que está chovendo muito. Em algumas choveu cerca de 600 milímetros, 450 milímetros em apenas 24 horas, ou seja, a chuva de um mês inteiro chegando em apenas um dia no município. Isso aí, a situação é alarmante. Infelizmente, o número de mortos cresce, já são 13, devem chegar a números ainda maiores. E a principal pedido de todos é que quem tem condições de auxiliar, auxilie, e quem tem que ficar em casa, por favor, que fique, porque a situação está bem complicada. Um ponto bem importante que eu tenho que ressaltar é que havia uma balsa que ligava os municípios de Santa Teresa, Bento Gonçalves com São Valentim do Sul, no início da Serra Gaúcha. Ela se desprendeu e segue agora em direção, junto ao Rio Taquari, a ponte que liga Lajeado e Estrela. Olha, podemos ter um acidente bem grave e se isso acontecer, a situação vai ficar ainda mais alarmante. Maravilha, obrigado, Arthur. E realmente é uma situação onde eu sei que em nome de todos aqui, não só do Morning, mas da Jovem Pan, estendemos a nossa mais sincera solidariedade a todo o povo gaúcho, muita força para resistir a essa provação e fazendo votos para que isso possa ser solucionado o quanto antes, né? No momento onde a gente vê um esforço e tanto em Porto Alegre para evitar que o rio Guaíba transborde, em Caxias do Sul há um alerta de um risco de ruptura de uma represa também, a região toda sendo evacuada a todo vapor. E 21 pessoas seguem desaparecidas, 8.300 estão fora de casa no Rio Grande do Sul e no meio dessa calamidade de proporções históricas, infelizmente 13 já vieram a óbito na contagem do momento. Mas para entender mais a fundo como chegamos nesse estado de coisas lamentável e trágico, a gente recebe agora a nossa craque do tempo, Lívia Weber. Bom dia, Lívia, conta pra gente o que está acontecendo. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos aqui. Bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, o que está acontecendo? Não sei se vocês já perceberam, estamos dentro de uma onda de calor aqui, principalmente no sudeste, né, centro-oeste, e essa onda de calor é um bloqueio atmosférico. E eu vou tentar explicar mais ou menos por que essa chuva está rolando assim com tanta intensidade lá no sul. Porque essa chuva não consegue avançar para o sudeste e centro-oeste, porque tem essa bolha de calor que não deixa que as nuvens carregadas cheguem até lá. Então as nuvens carregadas ficam onde elas estão, estagnadas no sul. E aí são dias seguidos. Então calamidade tá por isso, entendeu? 6 meses atrás aconteceu uma tragédia também lá no Rio Grande do Sul. Foi um pouco mais fácil de resolver, porque aconteceu a chuva volumosa, mas logo após abriu o tempo e deu tudo certo, eles conseguiram resgatar as pessoas, conseguiram fazer tudo certinho. O trabalho da Defesa Civil foi mais tranquilo. O que está acontecendo agora? A chuva não para. E não deve parar até o começo da próxima semana. Então, é muito preocupante, porque não é uma chuvinha, são chuvas volumosas, chuvas que estão fazendo os rios chegarem aos seus ápices, ultrapassando o próprio rio Taquari, né? Já passou da marca dos 30 metros. Então, assim, é realmente muito preocupante, é crítico, o alerta é de perigo extremo
extremo no Rio Grande do Sul por causa disso. Obrigado, Lívia. Você fica aqui com a gente, mas eu vou pedir agora um break para você que está nos ouvindo na rádio, o Morning Show aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica com a gente. Bom, dando sequência aqui ao nosso papo, Mano Ferreira, situação lamentável, vai ganhando contornos realmente calamitosos. Como é que a gente pode fazer para tentar evitar ficar ali na trajetória, no trajeto de destruição que a gente está vendo? Pois é, a primeira coisa é que a gente precisa que o poder público atue em conjunto, né? De fato, não é momento de polarização política, não é momento de briga eleitoral. O momento é de união de esforços entre prefeituras, governo do estado e governo federal. E nesse sentido, vale elogiar a postura que estão tendo tanto o governador Eduardo Leite como o presidente Lula, que apesar de conhecidos adversários políticos, estão conseguindo dialogar e tentando construir uma força-tarefa conjunta. O governo federal deve enviar apoio para o governo do Rio Grande do Sul para socorrer as vítimas nesse momento. Mas, de fato, tem um desafio operacional muito grande, né? Porque enquanto a chuva não para, existem, inclusive, aeronaves da Defesa Civil do Rio Grande do Sul que não conseguem atuar enquanto a chuva continua acontecendo. Então, de fato, é um desafio muito grande e, nesse sentido, apesar de todos os anos a gente falar de desastres envolvendo chuva, ter uma chuva assim que não para é relativamente raro, né? Então, a gente tem que falar sobre como melhorar a prevenção, mas nesses casos que vão ser cada vez mais comuns com as mudanças climáticas, a gente tem que realmente encontrar novas formas do poder público atuar emergencialmente para tentar salvar vidas, que é o mais importante nesse momento. Mano, o termo para isso, Lívia, já trazendo você de volta, é a tal resiliência climática. Em termos de política pública, quais são as medidas necessárias? Aquelas obras não aparentes, que não angariam votos para ninguém, mas que são fundamentais para quando realmente o calo aperta em situações trágicas como essa, infelizmente, aconteçam, que realmente haja mecanismos para tentar prevenir um estrago maior ainda. Você acha que tem algo nesse sentido sendo feito, iniciativas que possam ser modeladas Brasil afora e também trazer mais detalhes sobre a situação como um todo? A gente estava até falando sobre essa dificuldade de chegar, né? Então, as rodovias, a quantidade de pontes que foram carregadas pelas águas, a quantidade de rodovias que foram simplesmente, que agora não tem acesso, que ninguém tem acesso. Inclusive, a Defesa Civil de São Paulo encaminhou muitos carros, muitas pessoas, muito para conseguir ajudar, e eles não conseguem chegar aos locais. Então, não adianta, não tem o que fazer. E isso que você falou, é claro, fica nítido agora, quando o problema acontece. Precisa ser resolvido, com certeza, porque para que não aconteça novamente. Aconteceu há 6 meses atrás, mas, pelo que parece, não deu tempo de recuperar e muito menos agora, né? Que a tragédia parece ser muito maior, como o próprio governador Eduardo Leite falou. Pois é, essa situação segue, enfim, acontecendo mês após mês. A gente vê situações bem semelhantes acontecendo no território nacional afora. Jesse, por onde passa realmente o empurrão necessário, o choque necessário para as autoridades tomarem medidas efetivas e tentar conter situações como essa sempre acontecendo e assolando o nosso país? Acho que o maior problema é que constantemente o Brasil quer remediar, nunca evitar, prevenir. Coxa de retalhos. Coxa de retalhos. E a lógica é: obras, às vezes nos bueiros ali, para não ter as enchentes, elas não são visíveis. Elas, em ano de eleição, elas não vão ser um viaduto bonito que todo mundo vai ver e falar, vou votar nesse prefeito. Então, a lógica é que essas obras invisíveis, que esse cuidado invisível, que é essencial para prevenir, para evitar as mortes, para cuidar das cidades, cuidar dos estados, elas muitas vezes deixam de acontecer, porque nós queremos lidar com um problema. Nós não, mas eles. Os nossos governantes querem constantemente ir pela solução mais visível, fácil, para ser populista e ganhar seu voto. Então eu acho que a gente tem que começar a ter planejamento urbano, planejamento que olha para soluções que podem não trazer votos, mas trazem segurança e menos mortes para a nossa população. E tem também a conscientização também da própria população quanto ao lixo jogado no chão. Então, assim, as pessoas também esquecem com o passar do tempo, né? E só pedindo jogando. Licença, um segundo, Lívia, porque a gente está de volta para você que está nos ouvindo na rádio Jovem Pan aqui no Morning Show, mas por favor continue, a gente que está analisando todos os impactos das chuvas catastróficas que infelizmente estão assolando os nossos irmãos gaúchos no sul. Mas por favor, Lívia Weber seguindo aqui na sua explanação.
Eu estava falando, né, sobre também um trabalho de conscientização da população, né, para não jogar lixo no chão, porque isso também prejudica. E é aquilo que a gente falava, as pessoas só se ligam no problema quando eles estão passando, né? Então agora as pessoas podem pensar, é verdade, a gente não pode jogar lixo no chão, mas que isso continue, para que isso seja um exemplo, infelizmente, ruim, mas que as pessoas também possam se conscientizar mais, né? É importante essa interlocução, essa articulação entre os entes federativos, no caso o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul. Infelizmente, é só momentos como esse são necessários para que haja esse concerto de forças, né? Esse pragmatismo e adiar qualquer consideração política, né, Pepe? Não, certamente, né? A coordenação entre os entes federativos é fundamental em casos como este, né? O Mano, ele foi muito assertivo e muito correto quando ele falou que nós temos que pensar realmente em instrumentos de melhorar e dar mais eficiência à coordenação entre a União Federal, os estados e os municípios quando evento dessa natureza acontece, né? É bom lembrar que, por conta do efeito estufa, do aquecimento global, está cada vez mais normal os eventos climáticos extremos. E eu lembro que na década de 90, início do ano 2000, a gente falava em mitigação, né? Temos que mitigar os efeitos do aquecimento global. Essa era já acabou, ninguém mais fala em mitigação, o pessoal fala em adaptação, né? Infelizmente, o aquecimento global, os efeitos climáticos, eventos climáticos extremos, são uma realidade, então nós temos que nos adaptar a ele, né? Então, medidas que podem ser simples, mas efetivas, têm que ser implementadas. Por exemplo, monitoramento, né? O Brasil não tem nenhum sistema de monitoramento em que permite que haja, como tem em países que tem terremotos, países que tem furacão, que haja a disponibilização de lugares para as pessoas fugirem e se abrigarem quando tem possibilidade de enchente como essa, que mataram 11 pessoas no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que começar a conversar e tentar chegar no bom senso de criar políticas públicas efetivas de monitoramento, de forma a se adaptar a população a eventos climáticos de alta complexidade e extremado, como acontece no Rio Grande do Sul. Então, por mais que o município faça obras necessárias, por mais que façam piscinões, por mais que façam casas que sejam resistentes à água, à enchente, né? Não dá para a gente esquecer que, infelizmente, talvez seja insuficiente para evitar enchente no futuro. Então, nós temos que ter realmente uma política de adaptação concreta e protocolos consistentes que não tem no Brasil até hoje. E eu sei que eu estou puxando agora um coro uníssono aqui de todo mundo para que as autoridades não percam isso de vista e simplesmente, quando a próxima grande notícia roubar as manchetes e realmente inundar as nossas telas nas nossas redes sociais, que a gente não esqueça a importância vital de que medidas realmente sejam implementadas nesse sentido. E não há outra prioridade maior agora, Lívia Weber, a não ser o resgate efetivo dessas pessoas que estão ali na mira dessa situação calamitosa. Eu queria entender o resgate. Claro que está vindo realmente um efetivo, ali, um contingente de aviões, de helicópteros do governo federal para tentar acessar as áreas mais afetadas, mas principalmente pessoas ali adentrando a situação mais arriscada através de botes, principalmente, certo? Eles estão usando, né, botes, barcos, tem uma infinidade ali, que é o que dá para fazer, né? Infelizmente, a gente vê as cidades submersas, né? E muita gente ainda precisa de resgate, muita gente. Temos mais de 20 desaparecidos e esse número, infelizmente, como o próprio governador falou, esse número vai aumentar ao longo dessa quinta-feira, né? Que tem esse alerta de perigo extremo. Então, eles estão tentando, principalmente o aéreo, né? Mas, como o Mano falou há pouco, essas condições climáticas não permitem que algumas aeronaves possam sobrevoar essas áreas. Então, realmente, agora, eles estão utilizando mais mesmo os botes. Mas, mesmo assim, as correntezas estão muito fortes. Também não estão em condições, assim, de conseguir colocar também esses botes, essas pessoas em risco, né? Para esses resgates. Então, a gente fica aqui na torcida que essa chuva dê uma amenizada agora nesses próximos dias, principalmente hoje, amanhã, porque é desesperador o que a gente tem visto aí nas imagens, principalmente nas redes sociais. Agora, o importante é a gente trazer nesse momento uma informação infelizmente preocupante, porque o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, emitiu alerta no fim da madrugada dessa quinta-feira sobre o risco de ruptura da represa Dalbó.
por causa do nível da água do reservatório. O aviso pede a retirada das pessoas dos bairros próximos e, segundo informações, falta de 10 a 15 centímetros para o transbordamento da barragem, que com certeza pode ter efeitos devastadores, para dizer o mínimo, né? Sua expectativa é em torno dessa nova informação das autoridades em Caxias do Sul, Lívia? Tem também a informação de outra usina hidrelétrica também, a 14 de julho, que também pode causar esse transbordamento. Realmente, o governador está pedindo, né? São 68 cidades que ele pediu para que esvaziem, para que as pessoas saiam de lá. Fica difícil, inclusive, para pedir que essas pessoas saiam, porque está difícil, inclusive, o acesso, né? Então, fica essa expectativa para que essas pessoas possam evacuar essas cidades, porque realmente o risco é iminente. O risco é preocupante e devastador. Mano Ferreira, sem fazer nenhum julgamento de mérito sobre a atuação dele como homem público, mas o fato é que o ex-presidente americano George Bush, que foi um presidente de guerra, 2 guerras simultâneas, ele tinha uma frase sobre a natureza da liderança em momentos de crise como esse, que ele dizia algo na linha de que você não escolhe quais decisões chegam até a sua mesa, mas você escolhe como lidar e como decidir diante das situações que chegam para a sua mesa. E ontem a gente viu ambos os dois, né? Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e também o presidente Lula postando em suas redes sociais a troca de mensagens e articulação que eles estavam fazendo. O presidente Lula dizendo que tem 8 helicópteros prontos para chegar no Rio Grande do Sul, esperando realmente o clima atenuar um pouco para que realmente o voo possa ser realizado e chegar às áreas afetadas. Como é que você vê realmente o papel desses 2 líderes nesse momento, tentando realmente endereçar a ansiedade do seu povo em seu tempo agora, nesse momento? Pois isso é muito importante, porque, de fato, quando a pessoa está sofrendo na pele um alagamento, ou seja, a pessoa está vendo tudo que ela tem, muitas vezes, ser tomado e levado pela água, está vendo sua casa ser destruída. Então, não é um momento que a pessoa quer pensar em divisões políticas, em disputas eleitorais, é um momento que ela quer o poder público que ela sustenta pagando impostos, tentar socorrê-la, tentar ajudá-la. Então, nesse contexto, o papel da liderança não é debater entre si, não é criar disputa, é conseguir unificar uma estratégia e conseguir unificar a voz de socorro para o cidadão, que está no momento de completo desespero e desalento. Então, o que o cidadão precisa realmente é do poder público estendendo a sua mão. O que eu acho mais complicado, do ponto de vista de incentivos políticos para lidar com a prevenção para casos assim, é que quando o gestor público faz tudo certo para lidar com a prevenção de chuvas, o que acontece é que esse esforço fica invisível, porque na prática vai chover, a água vai escoar, ninguém vai sofrer, e o cidadão vai olhar e dizer, choveu, amanhã vai fazer sol. E quando as coisas dão errado, ou seja, quando o gestor público não faz o seu trabalho, é que a gente sente na pele os problemas desse trabalho não ter sido feito. Então é muito difícil, porque quem faz o trabalho correto acaba não tendo ganhos políticos, acaba não levando o mérito por ter feito o trabalho fundamental. E aí, quando esse trabalho não é feito, a gente fica todos nessa situação de desespero e de risco à vida humana, que é o que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul. Né? Não tem como tentar maquiar a situação, são cenas horripilantes. Eu não estou exagerando aqui. Você vê a incapacidade de caminhões não chegarem aos pontos dos combustíveis, né, de não conseguir fornecer os combustíveis necessários. Você também vê esse reabastecimento e abastecimento completamente comprometido, né, Pepe? Talvez alguma palavra aqui para levar os nossos irmãos gaúchos nesse momento tão difícil. A palavra é de solidariedade, né? Solidariedade e torcer, né? Infelizmente só resta a gente torcer e mandar energias positivas para que essas questões das chuvas atenuem lá no Rio Grande do Sul e o Corpo de Bombeiro e o governo possam realmente identificar e salvar as pessoas desaparecidas, né? Mas, mano, quer só colocar um ponto anterior que você colocou, achei interessante, né? Às vezes, né, o poder público faz tudo
necessário para evitar esse tipo de cena, mas a chuva é fora do comum e gera o mesmo tipo de problema, né? Verdade. Então, no meu modo de ver, claro que a gente tem que pensar realmente políticas públicas efetivas para atenuar, né? Fazer piscinão, fazer o planejamento urbano que a Jéssica colocou aqui necessário, né? Tem áreas, por exemplo, que tem enchente, que a gente tem que tentar tirar aquelas pessoas dali e por aí vai. Mas no Brasil falta um protocolo, né? Infelizmente, nós sabemos que na época de verão, né, e agora está atravessando também abril e maio, né, não só verão por causa do aquecimento global, tem chuvas e tem enchente. E nós não temos o protocolo oficial de governo, de atuação, de coordenação entre o Poder Executivo federal, estadual e municipal para evitar esse tipo de coisa, né? O pior, Pepe, é que nós temos um Plano Nacional de Prevenção de Desastres que, inclusive, prevê etapas do protocolo. Entre as etapas previstas na lei que está em vigor, está uma que é o treinamento, a preparação da população para lidar com uma situação extrema. E aí eu faço a pergunta, quando que você, nosso espectador, recebeu algum chamado para ser treinado para como lidar com a situação de chuva, de desastre, de deslizamento? Ou seja, é mais um daqueles problemas de quando a gente tem a lei perfeita no mundo do papel, mas não consegue implementar a política pública para chegar na ponta e, de fato, executar treinamento com a população, executar treinamento com os próprios gestores públicos. Porque tem gestor público de municípios de menor porte que não fazem ideia de como agir numa situação como essa, apesar de ter a previsão legal do treinamento para todos esses agentes. Mas, na prática, isso não sai do papel. Antes de você comentar, eu acho importante aqui a gente trazer só um ângulo diferente para a gente apreciar na discussão mais ampla, que é nítido que é impossível discordar de qualquer um de vocês da necessidade de haver uma coordenação, um plano de metas, um planejamento, um orçamento destinado para realmente fortalecer a resiliência climática do Brasil, os cidadãos terem ali previsibilidade das normas a serem seguidas nesse momento, mas claro que isso não impede também de reconhecer que é o que eu chamo os lobistas da aflição alheia, que veem sempre essa situação de calamidade climática e tentam instrumentalizar isso politicamente, desviar o foco e tentar ter algum ganho político para si, ostentando um alarmismo excessivo, mas não é o caso nesse momento. E é importante fazer a diferença entre isso que eu acabei de descrever e uma política pública efetiva, que é realmente a responsabilidade principal e principal de todos os nossos governantes. Isso claramente está em falta e é uma ignorância que está tendo um custo letal e muito infeliz que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Lívia Weber, por favor. Não, é que aquilo que o Mano estava falando agora, realmente a gente precisa se preocupar, a gente precisa usar isso tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul como exemplo. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, sinceramente, vocês acham que após tudo isso, algo vai ser feito? Algo diferente vai acontecer? Pepe? A ver, né? Não, acho que não, pior que não. Torcer para que realmente haja... Pois é, mas aí que tá, 6 meses atrás, claro, exato, a gente esperava essa mudança, a gente esperava uma melhoria e a gente não viu nada acontecer. O Brasil gosta de crise, né? O político brasileiro, no geral, ele gosta de lidar com a crise, ele só reage à crise. E por uma característica que o André mencionou aqui, muitas vezes eles veem as crises como um momento de heroísmo, né? A gente também não pode ignorar que existe uma falha do poder público no Estado em relação a 6 meses atrás ter passado por isso e novamente isso acontecer e novamente ser uma crise. Então não adianta só pôr o colete e dar a entrevista. A gente precisa pensar em como corrigir e como evitar esse tipo de situação. Isso é urgente, é uma responsabilidade dos governantes eleitos para com sua população. E eu duvido que as populações nesses focos e realmente nessas áreas mais afetadas historicamente não se colocariam à disposição para realmente abraçar essa causa. E como já estão, né? Claro, mas de fato implementar todas essas normas e práticas e ter um plano, um protocolo muito bem claro de ação em situações como essa. Eu duvido, mas para isso precisa de disposição política. Então, a gente vai seguindo adiante.